Será que o seu cachorro tem o comedouro ideal para ele? A altura, o formato, qual material que esse comedouro é feito, tudo isso pode influenciar na velocidade da alimentação, na quantidade que o seu animal vai querer comer, enfim, até na saúde dele. Então, se você quiser saber qual é o tipo de comedouro ideal para o seu cachorro, fica comigo aqui que eu vou te explicar já já. Olá, tudo bom? Meu nome é Alexandre Figueiredo, sou médico veterinário e hoje eu trago mais uma dica boa para cachorro para você. Então, como eu falei, existem vários tipos de comedouro que a gente pode estar utilizando para nossos cães e a gente vai falar aqui sobre as características dos principais tipos que existem hoje no mercado. Então vamos lá, como eu falei, existe uma série de tipos de comedouro diferentes e a gente tem que observar algumas características desses comedouros. O primeiro deles é a profundidade, ou seja, a altura que ele vai ter desde o início do pote até o final, para a gente botar a ração, a largura, o diâmetro que vai ter esse pote de ração e até mesmo a altura que ele vai estar do chão. Então, quando a gente pensa num cachorro de porte grande, a gente tem que ter, obviamente, uma tigela, um pote com um diâmetro maior para que ele possa comer de forma mais confortável, sem ter que ficar se espremendo ali, e também com uma profundidade maior, porque afinal de contas ele come uma quantidade maior de comida. Tá? E um outro ponto importante para esses cães que são mais altos, e também principalmente para os cães idosos ou até mesmo para aqueles animais que já têm algum problema articular, problema de coluna, então é interessante que a gente coloque esses potes numa altura onde o tampo do pote fique batendo na altura do peito, porque quando o animal abaixa, ele vai ficar com a sua coluna toda reta, em vez de ficar totalmente arqueado olhando para baixo. Ah, você pode me falar que na natureza eles comem assim e tal, mas se a gente pode facilitar e melhorar aí as condições de articulações das articulações dos cães, principalmente nos cães idosos, por que não? Outra coisa também, quando eles abaixam para comer, eles têm uma tendência a ingerir mais ar e além disso querem comer também com um pouco mais de velocidade. Um dos tipos de comedouro que a gente vai falar mais para frente é um tipo de comedouro lento, justamente para esses animais que comem muito rápido. Inclusive esse daqui deve estar com fome que está latindo aí no fundo. Então, em relação à altura, a gente tem algumas opções no mercado aí de comedouros que são ajustáveis, que eles têm até um tipo de um pedaço de ferro que a gente consegue ajustar com parafuso para poder aumentar a altura desse pedestal aí para ficar nesse nível certinho que eu falei. Mas se você não quiser gastar dinheiro com esse tipo de comedouro, você também pode improvisar aí com alguma caixa de sapato, algo que também fique firme, e não deixe esse comedouro ficar arrastando para lá e para cá. Então dá para fazer, mas os comedouros que já são apropriados para isso, eles são mais fixos e mais resistentes também, tá? Bom, agora a gente vai falar também do tipo de material que podem ter esses comedouros, que podem ser feitos esses comedouros. Então o primeiro deles é mais comum que a gente encontra aí, são aqueles comedouros de plástico. O comedouro de plástico ele é mais leve, então dependendo do animal ele pode ficar arrastando esse comedouro para lá e para cá. Pode ser até virado pelo cachorro com uma facilidade maior, dependendo do animal. E à medida que ele vai comendo, ele pode também querer morder o comedouro, inclusive quebrar, arrancar pedaço, então isso também não é legal. E esse comedouro vai ficando cheio de ranhura, cheio de fissura, onde vai estar acumulando ali o resto da alimentação que ele comeu, podendo proliferar bactéria, vai ser difícil de limpar. Então ele tem esses aspectos negativos aí. O principal aspecto positivo dele é que ele é barato, então se você tem um cão comportadinho, que não destrói nada, que come numa paz aí, ele pode ser até utilizado. Também para filhotes é mais fácil utilizar eles, que é mais baratinho, você vai ter que trocar esse comedouro uma quantidade de vezes maior, porque ele vai crescendo, Então é uma opção. O segundo tipo de material que a gente tem aí, não é muito comum, mas já existe alguns, é o de vidro. Então vai depender muito do cachorro também, de preferência se ele for um cão bem tranquilo, já bem acostumado, porque o de vidro tem a vantagem de você poder limpar ele melhor, E só que tem uma grande vantagem que ele pode quebrar. Então, se o seu animal for muito agitado, não use o de vidro. O terceiro tipo de material, que também já está sendo bem utilizado aí, é o de porcelana. Ele é interessante porque ele é mais fácil de limpar também, ele é um pouco mais pesado, então o animal vai ter um pouquinho mais de dificuldade para ficar arrastando ele para lá e para cá, então dá uma firmeza melhor, mas ele é um pouco mais caro, e aí também tem esse lado que ele pode quebrar, enfim, mas é uma outra opção também. E por último, a gente tem os comedouros de inox. Alguns desses comedouros de inox, inclusive, eles vêm com uma base dele fechada e dentro eles colocam algum material do tipo areia para dar um peso maior. Então esse comedouro normalmente ele é para cachorros mais agitados, que comem com mais voracidade, às vezes até destroem os potes, então
vocês usam esse comedouro de inox, que ele é mais resistente, né? Também vai ter os contra, né, vamos dizer assim, de ter ranhura, de ter fissura lá, ainda mais se o animal gosta de morder. Mas esse daí que eu estou falando particularmente, que tem esse peso, o animal dificilmente vai conseguir derrubar, girar, arrancar o pote do chão e espalhar a ração no chão, né? Então ele tem essa vantagem aí, que é bem interessante. Porém, alguns animais podem desenvolver um tipo de alergia ao inox. Então você vai ter que observar, eles ficam com tipo umas acnes aqui nessa região e provavelmente pode ser por conta do comedouro. Mas é claro que se acontecer com o seu cachorro, você tem que levar ele no médico veterinário para ele ser avaliado e examinado. Por fim, agora a gente vai falar de alguns tipos de comedouros que são indicados para cães que comem muito rápido, né? Aqueles animais que você coloca a comida, você olhou para o lado e já acabou. E qual é o grande problema disso? Esses animais que comem muito rápido, eles tendem a ingerir muito ar, eles não mastigam direito a ração, né, ou a alimentação natural, né, principalmente a ração, se for o caso. Eles ingerem, às vezes, aqueles pedaços inteiros e depois esses animais eles vão acabar, se eles porventura forem correr, se exercitar ou brincar mesmo depois da alimentação, principalmente no caso dos cães de peito longo, peito profundo, né, como o pastor alemão, os greyhounds, whippet, esses cães de porte, de preferência de porte grande ou gigante, né, o dog alemão, eles têm uma tendência a fazer o que a gente chama de dilatação vulvogástrica, que é quando o estômago torce dentro lá da barriga do animal. Isso acontece justamente por uma grande quantidade de ingestão de comida, às vezes são animais que comem uma vez só no dia, por isso comem muito rápido também, porque estão com muita fome. Mais uma vez a gente não indica dar uma vez só a alimentação, né? Tem que ser pelo menos 2 vezes por dia. E então o que a gente pode fazer para ajudar esse animal a comer mais devagar, né? Então existem alguns tipos de potes de alimentação que eles possuem uns caminhos, umas ranhuras, uns orifícios diferenciados, que aí fica um pouquinho de ração em cada local desse daí. Aí o animal tem que ir com a boca, às vezes com a língua, né, puxando com a língua a ração para ele poder conseguir arrancar e tirar dali. Mas é até engraçado que tem um desses tipos de comedouro lento, um vídeo na internet aí que o cachorro vai e pega, joga o comedouro pro alto, a ração cai toda no chão e ele vai comer. De certa forma ele come mais lento, porque uma das maneiras de fazer o animal comer mais devagar é você espalhando numa bandeja, uma superfície mais ampla, que aí fica um pontinho de cada vez, ele vai tendo que comer um por um. Também é uma maneira que você não precisa gastar dinheiro e tem como fazer isso também. E um outro tipo de comedouro que acaba sendo muito legal para o animal é o comedouro inteligente, que é aquele que você coloca a ração, né, dentro do brinquedo, e esse brinquedo ele tem um orifício, ou 2, ou 3, ou 4, enfim, e à medida que o animal vai interagindo com esse brinquedo, essa ração ela vai caindo. Então, com o tempo, o animal demora, às vezes, 10, 15, 20, 30 minutos para comer aquela alimentação daquele horário. E isso faz muito bem para ele, por mais que, de repente, você possa estar pensando, tadinho, é uma maldade com ele, ele vai ter que ficar ali caçando, né, a comida dele, mas é exatamente isso, é o instinto natural dele de procurar e de caçar. Então, para ele, é satisfatório, ele vai estar aí suprindo o estímulo mental dele, né, que ele vai estar ali tendo que raciocinar de como é que ele vai fazer para tirar aquela comida de lá. É claro, você tem que fazer isso também no início de certa forma fácil, para que ele não tenha problemas na hora de começar ali, tentar e não sair nada e ele desistir de comer. Mas com o tempo você vai diminuindo esse orifício, né? Você pode fechar um, deixar só um aberto, ou diminuir o tamanho dele para cair menos ou menos quantidade de uma vez, porque à medida que ele for aprendendo e ele vai comendo, vai se divertindo ali, passa um tempo, diminui a ansiedade, come mais devagar, enfim, no final é tudo de melhor para ele, tá bom? Então se você gostou desse vídeo aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo qual o tipo de comedouro que você utiliza. Se você já usava ele em alguma superfície, né, mais para cima, para o animal poder não ter que se aprofundar muito, né, ali na hora de comer, né, abaixar muito o pescoço, ainda mais se ele for idoso. Diz para mim aí, beleza? Eu te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau, grande abraço!